Fala galera, estamos aqui hoje com o professor Aldo Max, prazer enorme. Satisfação toda minha. Especialista em chaves de pé e joelho, tem um conteúdo grande aí que já vem ministrando por várias cidades e países. E a gente agora está empacotando e digitalizando isso e botando na nossa plataforma a BJJ Protec. E aí, professor, como é que foi a experiência de gravar esse conteúdo? Olha, eu acho que eu sou o melhor professor de jiu-jitsu do que ator, viu, Rodrigo? Não é muito fácil não, tá? A gente está digitalizando, mas fizemos com muita entrega, com muito carinho. E era um sonho de 5 anos atrás se realizando agora. Há 5 anos atrás eu criei o workshop Leg Locks e já passamos com ele em dezenas de cidades. Conseguimos levar ele a Portugal, a Itália, a Espanha, México, Estados Unidos, em várias academias, e só de forma presencial, né? Nunca tínhamos ainda conseguido jogar ele no digital. Então agora, depois de uma gestação aí de 5 anos, nós estamos conseguindo colocar ele no digital. E o que você acha que é a principal diferença assim, de a pessoa fazer um curso presencial e o que a gente vai estar entregando, o curso digital, o que você diz a respeito? Assim, em especial o Workshop Leg Locks, ele foi formatado para ser uma demonstração de técnicas, né? Então não é uma aula magna assim, que eu vou estar ensinando ali num período de 3 horas, 5 movimentos, como é um seminário de jiu-jitsu normalmente. Então ele foi formatado para o quê? Entregar o máximo de conteúdo possível num período de 2, 3 horas. Então a gente consegue estar demonstrando aí 50 técnicas de forma express, digamos assim, né? Em forma rápida, para justamente destravar a cabeça do aluno, porque o aluno, quando ele chega na faixa marrom, ele vira faixa branca novamente. Ele começa a reaprender o jiu-jitsu, começa a ver ataque de pé, de joelho. Então, e tem pessoas que às vezes chegam até a faixa preta e não desenvolvem essa habilidade. Então, o workshop ele veio para destravar esse pessoal. E quando você faz workshop, como é muita informação, e você não tá gravando as técnicas, a pessoa dá aquele turbilhão na mente da pessoa, ela vê aquela tudo de posição. Durante a semana lembra só de umas 3, 4 posições. Então a grande sacada do curso agora, que nós acabamos de gravar, é o aluno poder ter o acesso, né, a qualquer momento, ler, rever, ir para a academia, treinar, voltar a rever. Então esse acesso vitalício, digamos assim, às técnicas, que vai fazer o aluno estar progredindo, evoluindo o jiu-jitsu dele. Exatamente, e foi estruturado de uma maneira muito bacana. O professor Aldo estruturou por tipos de guarda, então você vai conseguir atacar da guarda fechada, vai conseguir atacar da on-leg, vai conseguir atacar da guarda-laço, da 50-50, de uma infinidade de situações diferentes. Então fica muito fácil, né, para estar vendo, pô, estou nessa situação, que tipos de ataque eu tenho, quais alternativas. Então vai municiar bem aí quem quiser desenvolver essa guarda. E conta um pouquinho pro pessoal que ainda não conhece você, um pouquinho da sua história, apresentar um pouquinho mais pra galera. Bem, para quem não me conhece, sou de Santa Catarina, estou localizada a vida inteira em Balneário Camboriú, cidade turística maravilhosa. Comecei na arte marcial através do judô, onde eu fui até a minha faixa roxa, e chegou um momento que o judô derrubava, acabava a luta, né? E eu queria continuar, então foi onde me apresentaram o jiu-jitsu, e aí foi amor à primeira vista, e já tinha aquela consciência corporal do judô. Todo mundo se apaixona, né? Conseguia já derrubar os adversários, aí ia pro chão, e aí fiquei maravilhado. E hoje, graças a Deus, o meu lifestyle, a minha vida hoje está toda baseada no jiu-jitsu, né? Hoje o meu ganha-pão vem do jiu-jitsu. Trabalha full time, tem academia em Balneário? Hoje a gente tá com academia em Balneário, já tive academia em Itajaí também, tentei ficar com as duas aí, não deu muito certo, se dividir. Então nós ficamos em Balneário Camboriú e a aula full time, é de manhã, meio-dia, tarde, à noite, vivendo o sonho, né, de viver do jiu-jitsu. Você falou pra mim que você tem um programa bem legal, assim, principalmente como já viajou pra fora, deu seminário em outros países, apresentou workshop, acabam vindo pessoas de outros lugares e acabam aproveitando muito esse lifestyle mesmo que você oferece lá em Balneário. Essa questão do jiu-jitsu, do surf, de mostrar esse estilo de vida pra galera e trazer eles junto também, né? Não, na verdade a gente falou da arte marcial, mas a minha carreira esportiva, digamos assim, ela começou no surf. Eu cheguei a ser surfista profissional, corri a 2ª divisão do WQS, que chama, né? Cheguei a ter essa experiência real com surf, então e eu consigo estar transmitindo essas duas verdades, né? Que é o surf
e a verdade do jiu-jitsu. Eu consegui estar unindo essas duas verdades lá na academia. O nosso espaço é todo padronizado, tem uma prancha de surf lá grandona. Pertinho da praia, né? Pertinho da praia, tem uma prancha de surf de decoração. A gente tem um rack lá onde eu tenho um longboard para estar mostrando para os alunos que nunca tiveram essa experiência com o surf, ir lá dar uma aula pro cara de surf, botar ele inserido. As minhas pranchas ficam todas lá também, então pô, a gente vai de bicicletinha para academia, vê se tem onda, pega a prancha, dá um surf e volta, combina com os alunos, para os alunos irem todos juntos surfar. Na academia tem um baita freezer de açaí, então essa cultura aí, o açaí, o surf, o jiu-jitsu, a gente acaba inserindo os alunos nesse contexto, né? Então é uma história bem bacana. Como você falou, Balneário Camboriú é uma cidade, vem pessoas do mundo inteiro. Eu já recebi pessoas de vários países da Europa, da Ásia, Estados Unidos, América Latina. Inclusive, no data de hoje agora, eu estou com 2 chilenos que vieram passar 3 meses fazendo intercâmbio no Brasil para treinar jiu-jitsu. Então, os caras vêm lá do Chile, passam um tempo. Já recebi argentinos, pessoas que aproveitam a cidade turística, passam um tempo para passear e já aproveitam para treinar, né? Então, Balneário Camboriú realmente é uma cidade bem diferenciada nesse sentido aí. Isso é uma mágica aí que o jiu-jitsu entrega pra gente, né? Tem toda a questão esportiva, a questão competitiva, mas esse sentimento de família, de estilo de vida, assim, é uma coisa que poucos esportes, eu acho, proporcionam, né? Sim, Rodrigo, a gente, lá na academia, principalmente, nosso foco é as crianças, né? Essa nova geração. E graças às crianças, a gente consegue estar trazendo os pais também pro jiu-jitsu. Quando não é a criança que chega primeiro e traz o pai, é o pai que entra e depois traz o filho. Então, por exemplo, todo dia dos pais, a gente faz o treino pais e filhos. Cara, o tatame simplesmente não comporta a quantidade de pais e filhos juntos no tatame. Então é um momento muito bacana, porque o jiu-jitsu ele acaba funcionando como uma ferramenta de proximidade do pai e do filho. Às vezes o pai e o filho, principalmente quando vira adolescente, né, fica meio revoltado, começa a botar a culpa do pai de tudo e acaba se distanciando dos filhos, se distanciando dos pais. E o jiu-jitsu acaba promovendo essa união, que o pai está ali suando com o filho, está treinando e tal, e acaba esse vínculo de amizade que nunca deveria se afastar, ele acaba se aproximando e ficando cada vez mais forte através do jiu-jitsu. Pô, que legal ouvir isso. E eu acho que realmente é uma forma fantástica de a gente tá se aproximando mais. Eu tenho 2 filhos também, são menores, um deles já treina. Bacana. Então, o outro ainda não está treinando, mas, cara, que legal. Muito contente. Eu sou suspeito de falar porque minha filha é minha aluna desde pequenininha, né? E ela levou as amigas e os amigos levaram os pais. Então criou-se assim uma comunidade muito bacana, assim, um ambiente totalmente sadio, bacana, assim, que ontem mesmo a gente fez o meu treino de aniversário lá e todos os pais, até os que não estavam treinando, os pais vieram, os filhos vieram, então foi uma comunhão bem bacana, assim, cara. E isso é uma coisa que o jiu-jitsu faz em qualquer lugar do mundo, né? Como tu falou, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer muitas academias no Brasil e fora, e é impressionante, cara. Tu chega numa academia de jiu-jitsu, tu é bem recebido, as pessoas te tratam bem. Verdade. E ainda mais tu sendo brasileiro, cara, os caras, pô, jiu-jitsu brasileiro e tal. Tu é do Brasil, da onde lá? Então as pessoas se conectam contigo de uma maneira tão natural, tão verdadeira e tão simples, que não importa se a profissão dela. Ela só quer estar contigo, ele só quer treinar contigo, só quer aprender contigo. E isso é uma coisa que, cara, todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Isso, cara, eu não conheço outra arte marcial que seja tão fascinante como o jiu-jitsu, né? Legal, cara. Então esse é o professor Aldo, vocês conseguiram conhecer um pouco dele. Vamos passar alguma técnica que a gente gravou hoje aqui no curso para a galera ter uma noção do que está para vir aí? Vou gravar uma posição aqui, mostrar para vocês uma posição que ela é bem peculiar. Eu adquiri, falei para o Rodrigo que eu aprendi ela de forma empírica, né? De forma de erros e acertos, né? É uma posição bem bacana, que trava bem o pé do cara. E é até interessante, eu até comentei que ano passado que eu sou entusiasta de chave de pé e joelho. Então, onde eu posso estar aprendendo, onde eu posso estar treinando e falando de chave de pé e joelho, eu estou aí. Ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a academia do mestre Cavaca. Ele publicou lá que ele ia fazer um seminário de chave de pé reta presencial. Eu acho que fui o primeiro a me inscrever. Peguei o avião aqui em Santa Catarina, me joguei lá para Santos e fui participar. Foram acho que 3 ou 4 horas, cara, de seminário. Foi muito bacana. Agradecer o professor Cavaca pela recepção. Aprendi coisas que eu não tinha visto ainda. E no meio ele estava fazendo uma live também para o mundo inteiro e
No meio da live ele pediu se alguém queria demonstrar alguma técnica. E eu com vergonha fiquei lá no cantinho e ele foi lá e me chamou, né? Aí eu falei, cara, demonstra uma técnica tua. Eu demonstrei essa técnica, ele olhou assim, nunca tinha visto. Ele, cara, deixa eu ver isso aí. Foi lá, praticou várias vezes e ficou amarradão na técnica. Eu vou estar mostrando isso aí pra vocês também, tá? Vamos lá? Então aqui, pessoal, eu vou mostrar no chão e vou mostrar também depois em pé. Então o que acontece aqui, ó? Ele chegou na 50-50 e fechou o cadeado aqui. O que acontece? Só um pouquinho pro ladinho aqui. O que acontece? Fechado aqui, eu não tenho acesso ao pé que está por baixo, ele está travado no cadeado. Só que eu tenho um espaço entre a perna dele e o meu quadril. O que a gente vai fazer? Vai eliminar esse espaço. Se quiser, pode até ajudar com essa mão. Eu vou eliminar esse espaço aqui, ó. E agora eu venho abraçando o tendão de Aquiles dele e vou fazer o que eu costumo chamar de marcação. Que é o quê? Marcar a perna dele aqui, ó. Cheguei até aqui, esquece. Não mexe mais. Não mexe mais. O cara não consegue sair mais daqui. Agora só vou deitar lá. Vou vir com a minha mão por cima. Sempre com o dedão na joanete, amassando os dedos dele. Vem aqui. Deu até uma estraladinha, Rodrigo. E vou finalizar ele aqui. Eu posso estar fazendo ela aqui do chão, ou tô aqui em pé. Ele tá com o cadeadinho fechado lá também. Tá querendo gerar um desequilíbrio para me raspar. Vou fazer a mesma coisa. Vou vir com a mão pela frente, vou eliminar esse espaço. Marquei. Aqui ele já não mexe mais de novo. Vem com a outra mão. Cara, muito legal essa posição e trava bastante, né? É difícil mexer. Depois que travou ali, não mexe mais, cara. É só questão de tempo para estar finalizando o pé do cara. Exato. Então, tá tudo separado, guarda 50-50, on leg, diversas situações. Então, fica bem fácil de voltar, pesquisar, rever, estudar. E essa é a grande beleza aí dos instrucionais. Vocês vão estar conseguindo rever quando quiser. Acesso vitalício, vai ficar lá em meus cursos na plataforma. Comprou uma vez, o curso é seu. Então, é bem legal. É um conhecimento que leva bastante tempo, né? Uma vida para adquirir isso tudo, então passado em poucos minutos, em poucas horas. Então, vale a pena. Isso aí, galera. Agora é só correr lá na plataforma lá. Eu tenho certeza que vai destravar a visão de vocês no quesito chave de pé e joelho. Rodrigo viu hoje, eu fiz questão de mostrar a chave de pé e joelho onde vocês nem imaginam que poderiam acontecer. Situações assim, às vezes que eu tô tomando a passagem de guarda, que eu tô sendo atacado pelas costas, que eu tô tomando joelho na barriga, que eu tô tomando 100 quilos. Então eu uso a chave de pé e joelho em todos os quesitos do jiu-jitsu. Vocês vão ficar, com certeza, amarradões aí no conteúdo. Professor, muito obrigado. Obrigado, Satisfação, obrigado, turma. Espero vocês lá.